E você que tem o sonho de ir para os Estados Unidos, seja turismo, a estudo ou a trabalho, vem comigo que eu vou te explicar o que você precisa para conseguir realizar esse sonho. Vamos lá? Bom, eu sou a Aline Maulaz da Visa Express e vou te dar o passo a passo do que você precisa fazer para entrar nos Estados Unidos e realizar o seu grande sonho. Antes de falar o passo a passo, eu quero fazer uma comparação aqui para você entender melhor. Digamos que você quer ir à praia, tem o desejo de chegar à praia e curtir um dia na praia. Se você mora num apartamento de frente para o mar, maravilha, o que você tem que fazer? Levantar a bundinha do sofá, pegar o elevador, a escada, descer, atravessar a rua e estar na praia, correto? Se você mora num bairro mais distante da praia, você vai precisar pegar seu carro ou ir para o ponto de ônibus, pegar um ônibus para chegar até a praia, pagar a passagem do ônibus ou da gasolina para chegar até a praia, correto? Mas você consegue chegar na praia. Se você mora em Goiânia, né, que fica bem no centro do Brasil, todos sabem, bem longe da praia, e você quer ir à praia, você também consegue. Você só vai ter que fazer uma viagem um pouco mais longa, correto? Você vai ter que pegar seu carro, ou ir para a rodoviária pegar um ônibus, ou ir para o aeroporto pegar um avião, investir aí tempo e dinheiro, mas você vai conseguir chegar à praia, correto? O que eu quero dizer com isso, gente? Qualquer pessoa pode ir aos Estados Unidos. Não existe esse tabu de que é difícil, de que é impossível, de que é para poucos ou de que é para rico. Assim como chegar à praia, né, como eu dei aqui uma comparação, você consegue chegar aos Estados Unidos também. A diferença é que para algumas pessoas isso vai ser um pouco mais fácil. Para outras pessoas vão ter que empenhar um pouco mais de esforço. Mas é acessível para qualquer pessoa. Então vamos lá que eu vou te explicar. Primeiro passo para você conseguir realizar esse sonho é tirar isso de mente. Não tem quando você fala do seu sonho para alguém, a pessoa fala, ei, esquece, tira isso de mente. É isso mesmo que você tem que fazer. Tirar da mente e colocar no papel. E depois do papel você vai passar para realizar, ok? Eu vou dar uma dica para vocês que eu uso muito na minha vida pessoal. Para tudo que eu quero alcançar, eu escrevo aquilo e coloco em algum local que eu consiga ver todos os dias. Às vezes eu escrevo numa folha de papel e colo no espelho, ou escrevo num quadro, né? Eu vou dar um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, do que vocês podem fazer para tirar esse sonho da mente e começar a tornar ele realidade. Coloque um prazo para ele, escreva em algum local, tipo eu fiz aqui nesse quadro. Vocês conseguem ver, ó, viagem para os Estados Unidos. Aqui tem o passo a passo do que você precisa fazer, né? Tirar passaporte, coloca a data, senão ele não vai sair. Você precisa tirar o visto, coloca a data. E você precisa comprar uma passagem, coloca a data que você vai comprar essa passagem. E o mais importante que você tem que fazer é colocar a data que você quer viajar. Eu coloquei uma data aqui só para dar de exemplo. Mas essa data vai de acordo com a sua disposição, com as suas possibilidades financeiras, de acordo com a distância que você mora da praia ou não. Então, por exemplo, você fala, eu quero ir mês que vem. Coloca no quadro, coloca no papel a data que você quer ir. Você fala assim, Aline, eu não vou mexer com isso por enquanto não, porque eu só posso ir daqui uns 2 anos. Não importa, quanto antes você começar a caminhada, mais fácil e mais leve essa caminhada vai ser. Então coloca no seu papelzinho a data para daqui a 2 anos, já escolhe o mês que você quer, seja seu mês de férias, né, o período que você queira curtir mais, porque vai estar sol, porque vai estar inverno, enfim, escolha a data, coloca lá e começa a planejar a partir daí. E deixa isso num local que você veja todos os dias, para que isso não saia da sua mente, para que você não esqueça que você precisa alcançar aquele objetivo. Eu dou até a dica para vocês fazerem isso para outras coisas também, sei lá, eu quero comprar um carro, eu quero abrir uma empresa. Faça isso que vocês vão ver como vai sair da cabeça para o papel e do papel para a realidade. É só colocar prazo, ok? Segundo passo, você precisa ter um passaporte para fazer uma viagem internacional, correto? Então, é a parte mais simples, eu diria, né? Mas muita gente não faz porque às vezes acha que é complicado, coloca empecilho onde não existe. Mas tirar o passaporte é simples, é um documento como outro qualquer que todas as pessoas têm direito de tirar. Você vai lá na Polícia Federal, no site da Polícia Federal, que eu vou deixar aqui no vídeo, www.pf.gov.br. Ali você vai preencher um requerimento, pagar a taxa do passaporte, depois agendar o atendimento na Polícia Federal mais próximo da sua casa,
comparecer e daí uns dias seu passaporte está pronto. Eu digo que em torno de 15, 20 dias no máximo seu passaporte já está em mãos. Nada complicado. Mas se você tiver dúvida, a gente tem um vídeo no nosso Instagram falando só sobre isso. Depois você procura lá. Terceiro passo. Você vai precisar de um visto. Nossa, esse é o pesadelo de todo mundo, né? Meu Deus, tirar o visto é difícil, é para poucos. Também não é. É a mesma questão. Uns têm que caminhar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o visto é super acessível para qualquer pessoa. E para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o motivo da sua viagem, porque a partir daí você vai ver qual o tipo de documento que você precisa, quais os requisitos o consulado exige para o tipo de visita. Por exemplo, se você vai a turismo, vai passear, vai visitar um amigo, um parente, vai fazer uma reunião de negócios lá, enfim, vai fazer qualquer passeio temporário, né, que não vai ficar lá muito tempo, você vai tirar o visto B1/B2, que é o visto de visitante, e é o mais solicitado, né? Se você vai estudar, fazer um intercâmbio, que já fica um período maior, você tem que pedir um visto específico de estudante. Se você tem uma oportunidade de trabalho lá e está indo para trabalhar, você tem que tirar um visto específico de trabalho. E assim sucessivamente, tem várias categorias, pelo menos umas 17 categorias de visto. Então você tem que definir o objetivo da sua viagem e verificar quais os requisitos para esse tipo de viagem. Aqui eu só vou me aprofundar no visto de turismo, que é o mais solicitado e é que a galera mais tem dúvida. O visto de turismo, ele tem uma validade de 10 anos, né? A partir do momento que você foi lá, tirou, ele tem validade de 10 anos. Agora, não confundam validade do visto com permanência nos Estados Unidos. A validade do visto é uma validade para você fazer várias viagens, para múltiplas viagens. Então, você tem ali 10 anos para fazer várias viagens e ir e voltar várias vezes. Agora, a permanência é o período que você pode ficar dentro dos Estados Unidos. Ou seja, você entrou, você vai ficar lá 15 dias, 2 meses, 6 meses é o limite que o oficial de imigração vai te dar para você ficar a turismo. É o máximo que você pode ficar. Então, isso é permanência dentro dos Estados Unidos e validade do visto é a validade desse documento que te permite ir várias vezes. E o que você precisa para tirar um visto de turismo? Parte burocrática. Você precisa pagar uma taxa ao consulado americano, agendar uma entrevista para comparecer no consulado e levar a documentação, que nada mais é do que o formulário 10.160, é um formulário de requerimento de visto, o agendamento, o comprovante que você pagou a taxa e agendou, só imprimir e levar, e o seu passaporte. Basicamente é só isso que eles exigem, que obrigatoriamente você tem que ter em mãos para chegar numa entrevista. Porém, o agente consular pode, durante a entrevista, vir a solicitar outros documentos. Documentos que comprovem vínculos, documentos que comprovem sua renda, sua estabilidade, enfim, que conte um pouquinho da sua história, né? Então, que tipo de documento é esse? Eu não vou listar esses documentos aqui, porque esses documentos vão variar de acordo com o perfil de cada um. Um empresário vai precisar de uma lista de documentos, um funcionário de outro, um pensionista ou um autônomo, um estudante, enfim, de acordo com o seu perfil, com as suas atividades, com tudo que envolve a sua vida, a lista de documentação vai diferir. Então, se você tem assim mais dúvidas sobre documentação, eu também fiz um vídeo só falando sobre documentação, depois procura lá no nosso Instagram que você consegue ver mais detalhes. Mas agora eu vou falar uma coisa que você vai pasmar. Documentação é importante, óbvio, é importante você levar, você ter em mãos. Mas de cada 100 pessoas entrevistadas, apenas 5 o cônsul chega a pedir algum tipo de documento. É isso mesmo. Ah, Aline, não precisa de documento? Não, você tem que levar o documento, porque se pedir, você está com ele em mãos. Mas a experiência que nós temos é de que a grande maioria não é solicitada documentação nenhuma. Claro que você precisa levar, vou dar um exemplo aqui. Você tira habilitação, carteira de motorista, e você passa 200 vezes em frente à polícia rodoviária e nunca param e te pedem habilitação, correto? Mas você tem que estar com ela, porque no dia que te pararem você vai precisar apresentar. Então a documentação para o consulado é mais ou menos isso. Você tem que estar com ela em mãos, caso peçam você tem que apresentar. Mas o mais relevante, eu te falo que 95% mais importante é você estar adequadamente preparado para a entrevista. Então o grande erro das pessoas é se preocupar com documentação, correr atrás de tanta coisa
e se preocupar só com aquilo ali e não se preocupar em se preparar para a entrevista. Você tem que estar bem preparado para a entrevista, porque isso sim é fundamental para o sim ou para o não. Agora eu vou te dar uma dica muito importante, talvez a mais importante. Não baseie a sua entrevista em histórico ou experiência de outras pessoas. Não pergunte a seu familiar, seu primo, seu tio, seu vizinho, como foi a entrevista deles. Ou até pergunte, mas não pergunte querendo tirar isso como experiência para você. Não vá na internet pesquisar sobre outras pessoas que passaram por entrevista para saber como que foi a experiência delas, porque isso vai atrapalhar a sua entrevista. Isso é fato, isso é uma das coisas que as pessoas mais erram, é tentar tirar a experiência de outra pessoa e carregar para ela. Não tem como. Por quê? A entrevista ela é muito pessoal, ela é muito singular. E o que o cônsul quer extrair de você é algo sobre detalhes da sua vida, das suas atividades. Então não tem como você comparar você com outra pessoa. Engraçado, eu lembrei de uma história agora, eu vou contar pra você. Quando eu tinha 15 anos, na época nossa família era muito humilde, né? E meus pais não podiam me dar uma festa de 15 anos. E uma amiga com uma situação um pouco melhor ia ter uma festa daquelas, né? De 15 anos. E minha mãe era costureira. E o meu presente foi o vestido para poder ir na festa da minha amiga, né? E ela fez um vestido lindo, né? Sob medida, justinho, de alcinha, coisa linda, assim, simples, mas muito bonito o vestido. E eu fui na festa da minha amiga, e a festa foi ótima, enfim. E ela gostou muito do meu vestido, ela era muito minha amiga. Ela falou, nossa, Aline, que vestido lindo, ficou tão bom seu vestido. Aí depois no dia seguinte, na segunda-feira na escola, ela, poxa, você me empresta aquele vestido que você foi no meu aniversário? Eu gostei muito dele. E como ela era muito minha amiga, né, eu tava morrendo de ciúme do vestido, mas tudo bem. Eu falei, não, ok, eu te empresto. E aí ela usou lá em algum evento que ela ia, não me lembro, e depois ela resolveu ir pra escola um dia com o vestido. Só que essa minha amiga, ela era mais alta que eu e um pouquinho mais forte que eu, sabe? E aí a galera ficou rindo dela. A galera de escola é fogo, né? Ficou rindo, né? Que o vestido tava justo aqui, o botãozinho abrindo no meio do peito, enfim, não ficou legal nela. E coitada, eu fiquei até com pena, mas a parte boa é que ela me devolveu rápido o vestido. Mas ficou muito horrível nela. Não que ela fosse feia, não, ela era muito bonita, mas o vestido foi feito sob medida pra mim. Então assim, em mim ficou legal, mas nela não ficou legal. O que eu quero dizer contando essa história pra você? É que o que vai servir pra uma pessoa, não vai servir pra você. Às vezes fica ótimo, perfeito, naquela pessoa, pra entrevista dela. Mas pra você, aquela mesma resposta, aquele mesmo padrão de documentação, pode não ficar perfeito, pode não cair bem pra você, entendeu? Então é muito importante que você baseie a sua entrevista na sua história de vida, nas suas expectativas, nas suas atividades. Teve uma vez que chegou uma pessoa pra gente, né, um cliente, depois acabou virando cliente. Ele tentou visto, teve visto negado e aí chegou na agência para pedir nossa ajuda para uma segunda tentativa. E eu atendi ele e ele estava muito revoltado com o consulado e tentando até que eu respondesse para ele por que ele teve visto negado. Ele estava inconformado de ter tido visto negado. Qual era a situação dele? Ele tinha uma viagem agendada para os Estados Unidos a negócios, a empresa dele solicitou que ele fosse, né? E ele, o colega dele e o chefe deles. O chefe deles já tinha visto, o colega dele já tinha o passaporte, o correio fez a entrevista, conseguiu o visto com a maior facilidade. E ele, como tinha dependência de resolver o passaporte ainda, ele foi uns dias depois do colega dele e teve visto negado. E ele falou assim comigo, Aline, me explica, é um absurdo, eles não têm parâmetro. Por quê? A gente trabalha na mesma empresa, nós temos a mesma função, o mesmo salário, estamos indo para o mesmo objetivo nos Estados Unidos. Como que podem ter concedido o visto dele e negado o meu? Não faz sentido. E aí eu comecei a conversar com esse cliente. Falei assim, tá, deixa eu tentar entender um pouco sua história. Qual a idade do seu colega que conseguiu visto? 42 anos. E ele é casado? Sim, ele é casado. Ele tem filhos? Aí ele respondia, sim, ele tem 2 filhos. Mas o que isso tem a ver? Falei assim, tá, e você tem quantos anos? Aí ele, 26. Falei, você é casado? Ele, não. Falei, você tem filhos? Ele, não, moro com os meus pais. Falei, tá vendo? Faz toda a diferença. Ele tem um perfil, ele tem uma vida, você tem outra. Então, com certeza, você foi para essa entrevista focado só em informar sobre o seu trabalho e sobre a viagem.
E com certeza isso para o agente consular foi insuficiente, por isso que ele recusou seu visto. Talvez você não tenha deixado tão claro o que você faz, quem você é. Você só tirou a experiência do seu colega, que por mais que você pense que tem um perfil igual ao seu, não tem, é totalmente diferente, a idade dele é diferente, o padrão familiar dele é diferente. Não que você ser mais jovem, não ter família ainda e morar com o pai seja ruim, de forma alguma. Só que você tem que saber explicar e posicionar a sua situação, senão ela fica muito vaga. E aí o cônsul não consegue extrair de você a sua autenticidade, a sua realidade. Então a história desse nosso cliente foi isso, ele achou que poderia seguir o padrão do colega dele, mas não, a vida dele é diferente. E aí o que a gente fez com ele? Eu fiz uma série de simulação, que é um modelo que a gente usa nas nossas agências, né? Simulação de entrevista. Porque não adianta eu ficar aqui falar com você, nada vai te trazer mais a realidade, a experiência, do que simular a entrevista, simular o que você vai passar dentro do consulado. Então eu fiz várias, acho que eu fiz umas 6 ou 7 simulações de entrevista com esse cliente, porque no final eu perguntava, né, as coisas que o cônsul com certeza iria perguntar para ele, e ele não saía bem. Eu falava, não, visto eu não recusava, eu também recusaria se o visto fosse uma consuleza. E aí a gente foi tentando, eu fui falando, mostrando para ele, não, aqui tá errado, aqui você não se posicionou bem, aqui você tem que falar um pouco mais, aqui você tem que falar um pouco menos, né? E no final, na última simulação de entrevista, ele ficou perfeito. Pelo menos assim, aos meus olhos ficou muito bom. Eu falei, é isso, é a sua naturalidade, a sua autenticidade, sabendo se posicionar positivamente, é isso que você tem que fazer lá. E aí ele foi para a entrevista naquela semana mesmo, nós já conseguimos agendar, porque ele tinha uma viagem marcada para os próximos dias. Ele foi e conseguiu o visto dele e voltou muito feliz. Então, autenticidade é tudo. O agente consular, ele é treinado para isso. Ele lida com isso todos os dias, com muitas pessoas, e ele é treinado para extrair informações relevantes da sua vida, de quem você é, isso em questão de segundos, porque ele é treinado para isso e ele tem experiência dia após dia, cliente após cliente sobre isso. Se concentra em você, na sua vida, nos seus planos e chega lá na entrevista deixando isso de forma positiva. Quanto menos você pesquisar sobre a experiência de outras pessoas, melhor vai ser para você. Você perde menos tempo e você vai ser mais objetivo. E você já tirou seu passaporte, já tirou seu visto, está feliz da vida. Agora vamos falar do quarto passo, que é sobre a viagem, a tão esperada viagem. Outro tabu que existe é que viagem internacional é só para ricos. Gente, isso não existe. Eu volto a falar da experiência da praia. Para algumas pessoas a praia está ali na frente, para outros a praia está um pouquinho mais longe, mas é possível para todo mundo. 40% dos nossos clientes ganham menos que 3 salários mínimos e conseguem realizar seus sonhos de viagem, não só para os Estados Unidos. A maioria chega na agência querendo ir para os Estados Unidos e quando consegue realizar, já volta com um sonho de outro lugar, quer ir para a China, para o Japão, para a Austrália, enfim. Então, quando chega a parte da viagem, tem uma dica também para você que quer economizar. Aliás, eu tenho 2 dicas para você que quer economizar. Primeiro, compre passagens aéreas ou pacotes com antecedência, com o máximo de antecedência. Se você está planejando sua viagem para daqui a um ano, ótimo, é a hora de você comprar sua viagem 1 ano antes, 10 meses, 8 meses antes. Quanto maior a antecedência, menores os valores das passagens e dos pacotes. Outra dica é evite alta temporada. Se possível, claro, né? Às vezes você só vai ter férias no mês de julho ou no mês de dezembro, aí não tem jeito, você vai ter que arcar com essa diferença aí. Você viajando na baixa temporada, que é fora das férias, você economiza pelo menos uns 30% a 40%. Agora, se você só pode viajar nos meses de férias, não tem jeito, a companhia aérea, os hotéis, aproveita esse período para tirar a barriga da miséria e arrancar o seu couro. Agora o quinto e último passo importante para você chegar nos Estados Unidos, agora que você já tem seu passaporte, já tem seu visto, já tem seu pacote de viagem comprado, é outra dúvida que a galera tem bastante sobre imigração. O que acontece? O visto, ele não garante a sua entrada nos Estados Unidos. Você pode ter empenhado isso tudo, chegar lá no aeroporto e ser deportado para o Brasil. Mas você seguindo os passos que eu vou te dar agora, isso não vai acontecer com você. São 5 elementos que você tem que gravar, que você tem que anotar e seguir para você fazer sua viagem sem ter nenhum tipo de problema.
Primeiro, você precisa de uma passagem de ida e volta. Você não pode comprar a passagem só de ida, só pode comprar a passagem só de ida quem mora lá. Então você tem que ter a passagem de ida e volta dentro do período proposto pela sua viagem. Se a sua viagem é turismo, imagino que a volta vai ser para uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 no máximo, porque você provavelmente trabalha e tem suas atividades no Brasil. Se você vai a turismo e fala que vai ficar 3 meses, 4 meses, isso vai chamar a atenção do agente de imigração, ele vai te questionar bastante e se ele não se sentir satisfeito com as suas respostas, ele vai te deportar. Então compre a passagem aérea de acordo com o propósito da sua viagem. Se você vai estudar, ok, 6 meses, 1 ano, não tem problema nenhum. Mas a turismo, cuidado. Se você vai visitar um parente lá, um parente próximo, né, uma mãe, um filho, aí também não tem problema você comprar passagem para 2, 3, 4 meses. Desde que você também não tenha um emprego fixo aqui. Então isso vai justificar. Segundo elemento, você precisa de um seguro viagem. Seguro viagem, ele vai te cobrir caso você tenha alguma necessidade médica lá, sofra algum acidente ou passe mal, coma alguma coisa, torce o cotovelo, enfim, né? Qualquer necessidade médica, o seguro viagem vai te cobrir enquanto você estiver fora do Brasil. Agora isso não é obrigatório, tá? E alguns de vocês devem saber disso. Não, Aline, isso não é obrigatório, por que você está colocando como se fosse? Porque todo turista que está indo realmente para passear compra um seguro viagem, porque se importa com a sua saúde enquanto fora do Brasil. Se você não compra o seguro viagem, você no mínimo vai chamar a atenção do agente caso você esteja indo a turismo. Ele vai falar, peraí, 99% das pessoas que passam aqui tem seguro, por que você não tem? Já começa a desconfiar de alguma coisa e vai te levar para fazer entrevista e tentar arrancar alguma coisa de você. Ok? Então, na dúvida, faça seguro viagem. Terceiro elemento, hospedagem. Você precisa, na hora que passa pela imigração, já ter o comprovante de onde você vai ficar hospedado. Se você vai ficar no hotel, você tem que ter uma reserva confirmada, tá? Não serve aquela reserva que você faz, imprime e depois cancela, porque o agente de imigração pode ligar para o hotel e conferir a sua reserva. Então tenha uma reserva de hotel ativa, confirmada. Ou se você vai ficar na casa de alguém, tenha a carta convite dessa pessoa com nome, endereço, documento dela. Isso serve também como comprovante de hospedagem, ok? O quarto elemento é a mala, né? Não vamos esquecer das malas, a bagagem. Ah, Aline, mas isso aí você não precisa nem falar. É óbvio que numa viagem eu vou levar mala, né? Sim, só que você tem que tomar cuidado com o que você leva na sua mala, porque a sua mala fala por você. Por exemplo, se você fala que está indo a turismo, vai ficar num hotel em Miami em uma semana, você não precisa de toalha de banho na sua mala, porque o hotel tem toalha de banho. Você não precisa de um Xbox na sua mala. Você não precisa de um histórico escolar na sua mala. Então, cuidado com o que você leva na sua mala. Se chamar a atenção, o oficial de imigração vai te chamar, vai te questionar. E se não achar que você está indo para o objetivo que você está falando, ele vai te deportar. Então, muita atenção com a mala manda muita gente de volta para casa, tá? E o quinto e último elemento, tão importante quanto os outros, dinheiro. Se você está indo passar uns dias no outro país, você tem que levar o dinheiro, a moeda daquele país, senão como que você vai se manter lá nesse período? Então, indo para os Estados Unidos, você precisa levar uns dólares ou um cartão de crédito internacional que você consiga usar lá fora, ou ambos também, né? Você pode ter tantos dólares mais um cartão de crédito com limite X, não tem problema nenhum. Muita gente me pergunta, quanto que eu devo levar? É claro que isso vai de acordo com cada um, quanto que cada um gasta, né? Mais uma matemática que a gente usa assim, um pouco universal, é 100 dólares por dia, né? É assim, o mínimo, o ideal que você leve são 100 dólares por dia. Se você vai ficar 15 dias, 1.500 dólares, 20 dias, 2.000 dólares por pessoa. Essa é a média ideal para um turista levar. Se você está indo ficar na casa do filho, do pai, da mãe, ok, você pode levar menos, já que você tem o suporte dessa pessoa lá, não tem problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí e compartilha com aquela pessoa que também, como você, tem um sonho de ir para os Estados Unidos e acha que é um bicho de 7 cabeças e vocês estão vendo que não é. Tá bom? E se você quiser saber sobre outros países, Japão, China, Austrália ou até mesmo algum outro assunto sobre os Estados Unidos, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar mais vídeos para vocês, ok? Fique na paz!